Olá, meu nome é Damares, faço parte do programa PIBIC e eu vou estar falando sobre o desenvolvimento de um eletrodo de grafite utilizando uma placa de circuito impresso. Bom, atualmente o uso de eletrodos ele vem crescendo cada vez mais, tanto na área farmacêutica, agrícola, industrial e entre outras. Isso é percebido já que tem um número crescente de publicações relacionadas ao seu uso. Bom, um eletrodo impresso, ele consiste nada mais nada menos de que um filme depositado sobre um suporte inerte e é parcialmente coberto por material isolante para definir a área do eletrodo em uma extremidade e a área do contato elétrico em outra. A técnica mais comum utilizada para o mesmo é a técnica de screen printing, que utiliza uma máquina de serigrafia para a fabricação dos eletrodos. Sendo assim, com base em uma metodologia já descrita pelo nosso grupo de pesquisa, a fim de reduzir os custos e simplificar o modo de produção, foi proposto e realizado uma placa de circuito impresso de PCI de baixo custo para a fabricação de um arranjo de eletrodos por meio da técnica de fotoligrafia. Para o início do processo de fotografação, foi utilizada uma tinta fotoresist, que é uma tinta fotossensível que foi aplicada sobre as placas com auxílio de uma espátula, e depois essas placas foram rotacionadas em um HD para que a tinta ficasse de forma uniforme. Essas placas com a tinta foram secas em uma estufa por cerca de 45 minutos. Depois desse processo, foi colocado um molde com o modelo dos eletrodos, que foi impresso em papel adesivo. Após colocado o molde, essas placas foram expostas à luz negra. A exposição à luz negra fez com que a tinta que ficou exposta fosse polimerizada e não ficasse solúvel em solução de carbonato de sódio. Porque o próximo passo foi mergulhar as placas em uma solução de carbonato de sódio. E esse contato com a luz negra garantiu que a parte exposta à luz, que é o desenho do eletrodo, ficasse insolúvel na solução de carbonato de sódio devido a ter ocorrido uma reação de polimerização, enquanto que o local que ficou protegido da luz ficou solúvel em solução de carbonato de sódio, saindo da placa. O próximo passo foi realizar a corrosão com uma solução de cloreto de ferro 3, em que corroeu a parte do cobre que ficou exposta após a revelação. Depois, o último passo foi mergulhar os eletrodos em uma solução de hidróxido de sódio, deixando eles prontos para a próxima etapa, que foi depositar o restante dos materiais da composição dos eletrodos. Depois de ter sido realizado todo esse processo, foram realizadas as pastas para compor o eletrodo de trabalho. Foram utilizados diferentes modificadores, como PVP, PVP prata, nanotubos de carbono de parede múltipla e negro de fumo. As pastas foram preparadas com parafina como um aglutinante. Na mesma placa também havia o eletrodo sem modificação, constituindo assim, na mesma placa de PCI, um arranjo de 5 eletrodos de diferentes composições em uma única base. No contra-eletrodo, foi utilizada uma pasta de carbono e no eletrodo de referência, cola de prata. A placa com os eletrodos foi caracterizada com voltametria cíclica. Com os valores obtidos, foi possível calcular a área ativa, em que o eletrodo sem modificação apresentou uma maior área ativa. Isso pode ser justificado, já que esse eletrodo foi necessário menos quantidade de aglutinante, que é a parafina, para obter a consistência da pasta. Enquanto que, dos modificadores presentes na placa, o eletrodo de nanotubo apresentou uma melhor resposta. Foi realizado o teste de repetitividade para os eletrodos, que consistiu em realizar 100 varreduras consecutivas sob as mesmas condições. Portanto, concluiu-se até o momento que o uso da placa de PCI com os eletrodos de baixo custo e diferentes modificadores permitiu reuso e economia de reagentes, uma considerável resposta, assim como uma considerável repetitividade.